Sou Roberto Simões, professor da rede estadual e da Universidade Federal Fluminense e sou dirigente do CEP estadual, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e do Núcleo de Santo Antônio de Pádua. Eu venho aqui falar sobre a campanha que estamos fazendo no Núcleo de Santo Antônio de Pádua, uma campanha, na verdade, em defesa da vida. Uma campanha para esse momento, um momento de dificuldade para toda a humanidade do planeta, por conta da pandemia dessa doença chamada Covid-19. E uma doença que está tomando conta do corpo humano e causando danos à nossa vida. Então, nesse sentido, esse momento, nós estamos dizendo que não é um momento de férias, não é um momento de se discutir os afazeres cotidianos da vida, porque nós temos que discutir e exigimos a sobrevivência. Esse é o primeiro ponto que a gente está discutindo. E, nesse sentido, nós entendemos que a ampliação do isolamento social é mais do que nunca necessária. Mais do que nunca necessária, haja visto o que os demais países desenvolvidos têm feito e, com sucesso, têm conseguido diminuir o contágio desse vírus, né? Alguns países que sofreram por não fazerem isso, como Itália, como Espanha, como França, como Alemanha e agora os Estados Unidos, que já passa de 40 mil mortos. Então, nesse sentido, nós não queremos que a classe trabalhadora sucumba a essa doença. Então, em defesa da vida é a nossa campanha, né? Para dizer para o governo, principalmente o governo estadual, que nós não estamos de férias. Nós não estamos aqui para discutir os seus interesses mercantis, né? Nós queremos discutir a educação e o processo de ensino-aprendizagem como um processo de formação humana, como um processo de formação de um pensamento crítico. E nós temos discutido isso, e o sindicato foi criado, surgiu nas lutas de classe, surgiu na luta contra os governos da ditadura militar, discutindo a educação crítica. E, nesse sentido, nós não vamos aqui dizer que o governo está impondo um ensino à distância e nós somos contra porque os alunos não têm equipamentos ou os professores não têm seus equipamentos. Não é essa discussão que a gente quer fazer, não. Nós lamentamos, inclusive, o conjunto do sindicato está fazendo essa discussão. Nós lamentamos muito. Nós queremos fazer essa discussão pelo campo da dominação de classe, pelo campo de uma dominação ideológica que o governo, ou melhor dizendo, os governos, porque o governo Witzel não é um governo que cai de paraquedas e vem resolver problemas, não. Esses governos todos que estão aí são governos liberais e têm uma política liberal dos organismos multilaterais constituídos no mundo capitalista, em especial a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a OCDE, né? Para não dizer o Banco Mundial, que, na verdade, é quem formula as políticas de educação. Então, o que nós estamos dizendo o ensino à distância é um veículo de acumulação de capital e de dominação de toda uma humanidade.
né? Porque nós estamos falando de um processo de formação humana. E nós estamos falando de uma intenção ideológica que fica oculta, né? Que é a intenção de substituir essa massa de trabalhadores de educação, que não são só os professores, não é só a docência, né? Substitui aí a docência e os funcionários administrativos, todas as suas funções dentro da escola, o secretário de escola, o porteiro, o merendeiro, o pessoal da limpeza, todo mundo, né? E entra supervisores educacionais, orientadores, e que eles, inclusive, estão, ao longo dos anos, né, extinguindo esses cargos dentro das escolas, mas o que nós estamos falando é de uma substituição de toda essa massa que constitui a maior folha de pagamento nos estados dos governos, né, que são os professores e funcionários das escolas públicas, mas não só as escolas públicas, isso também vale para as escolas privadas, e nesse sentido, essa substituição também é vantajosa financeiramente. Também é um recurso de capital que é retirado, né, das vidas cotidianas dos professores e funcionários das escolas para as políticas de acumulação de riqueza dos capitalistas. E aí nós estamos falando das grandes corporações, etc. E agora o governo estadual, né, com um contrato com a Google, né, que são as gigantes da dominação, as gigantes da informação, da acumulação de informação das nossas vidas, né, como Google, Facebook, YouTube, e o UOL, a AOL, todos esses aí, né, Facebook, Microsoft e tudo mais. Não, nós não podemos aceitar isso. Então, nesse sentido, a nossa luta é muito maior. Nossa luta é uma luta para a sobrevivência da categoria dos profissionais de educação, dos trabalhadores das escolas, né? Professores, eu costumo chamar de docentes e não docentes. E aí nós precisamos, obviamente, tem muitos autores que falam isso, né? Mas eu gosto de trabalhar com a Evangelista, né? Olinda Evangelista, que faz uma discussão e marca, né, a Conferência de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, em 1990, como um marco dessa privatização, um marco dessa formulação, né, dessa nova forma de dominação, que inclui a formação de professores, né, e esse processo de cooperação internacional no processo de formação. Né? E aí entra toda essa maquiagem, né, que se dá agora mais recentemente pela escola, a chamada escola sem partido, né, toda uma doutrinação, todo um processo de manipulação da informação contra não só a docência e os não docentes, mas também contra os serviços e os servidores públicos que vêm desde essa época, né, no Brasil, desde o governo Collor de Mello, e depois o Fernando Henrique implementou, né, esses recursos, a coisa da educação à distância, das televisões. Na época não tinha as redes sociais como tem hoje. Quem é mais antigo vai lembrar que o Fernando Henrique mandou antenas parabólicas para as escolas, e essas antenas acabaram ficando lá encostadas, nem foram usadas porque eles não conseguiram implementar essa política, né, que era a educação à distância televisiva. Isso vem até mais de longe, telecurso segundo grau e tudo mais, né,
da Rede Globo, da Fundação Roberto Marinho, e nós não vamos ser enganados mais por conta disso. Então, essa campanha que nós estamos fazendo lá em Padro, no núcleo de Padro, e obviamente vai ser estendida, né, a categoria que tiver acesso, até onde nós pudermos entrar com essa discussão, tá certo? Mas nós não queremos ensino à distância, né? Nós queremos ensino presencial, e aí eu vou lembrar o Newton Duarte, né, que fala que o processo de aprendizagem é o professor, a professora, o aluno, a aluna e os livros, né? Esses três sujeitos, né, da educação, tá certo? E nós não vamos abrir mão disso, nos utilizando de toda a tecnologia. Nós queremos toda a tecnologia incorporada pela humanidade até hoje, né? Nós queremos uma lousa interativa nas escolas da rede pública, em todas as salas de aula, né? Nós não queremos pouca tecnologia, nós queremos toda a tecnologia dentro da escola para a formação crítica dos trabalhadores e filhos da classe trabalhadora na escola pública. Aliás, na verdade, nós não queremos escola pública e escola privada porque é a dualidade da educação que se naturaliza essa diferença, e agora está se naturalizando, né? O ministro da Educação acaba de ir para a televisão para dizer que quer manutenção do Enem, porque é assim mesmo, as dificuldades sempre ocorreram, a competição existe e os alunos da escola pública sempre tiveram mais dificuldades que os alunos da escola privada. Nós não aceitamos isso, né? Nós exigimos sobreviver agora. Dizemos não à EAD, nós dizemos que a Covid-19 mata e que precisa ser respeitada, e por isso nós exigimos respeito, né? Queremos o calendário, a suspensão do calendário escolar. É isso que nós queremos. Suspensão do calendário escolar, né? A manutenção das escolas fechadas, ampliação do isolamento social, né? O financiamento pelo Estado aos trabalhadores que eles, Estado, vêm anos a fio, né, retirando os direitos trabalhistas, né, fazendo as reformas previdenciárias, trabalhistas, sociais, que levam os trabalhadores a acreditar que podem ser empreendedores da sua vida. E isso não é possível. Então, nós queremos que o Estado financie este trabalhador que não tem seus recursos agora, nesse momento, para que ele possa ficar em casa e não transmitir e nem adquirir o vírus, o novo coronavírus, SARS-2. Nós não queremos que ele pegue esse vírus e nós não queremos que as mortes aconteçam no Brasil. Portanto, pela vida, em defesa da vida, pela suspensão do calendário, contra a EAD, né? Nós não queremos ensino à distância. Essa competição nós precisamos fazer em defesa da nossa categoria dos trabalhadores das escolas. Obrigado.